Escorpião, sejam muito bem-vindos ao Claricanto. Permita-me que eu me apresente, eu sou Velu. É um prazer te ter por aqui. Vamos ver o que a espiritualidade tem para o seu momento, Escorpião. Lembre-se de se inscrever no canal para continuar recebendo o meu conteúdo. Curta, comente, compartilhe para o fortalecimento dessa egrégora e também como sua moeda de troca, tá bom, Escorpião? O meu contato está na descrição, tá? Do vídeo. Para agendamento de leituras particulares, tenho várias modalidades de leitura, tá bom? Conseguimos fazer adaptações, obviamente, tá? E para inscritos no canal, eu estou concedendo 10% de desconto, tá? Na primeira tiragem, então aproveite essa oportunidade, tá bom? Depois eu fico famosa, e aí? Vai ficar complicado. Escorpião, agora sim, vamos parar de brincadeira e vamos lá. 3 coisas no seu culto: a potência solar, a influência lunar, a sabedoria da verdade ancestral e estelar. Tô engraçadinho hoje, Escorpião. A ciência feito, a ciência feito, a ciência feito. Vamos lá, Escorpião. Boa sorte na tua leitura. Antes de prosseguirmos, coloca aqui nos comentários, deixa eu ver uma frase aqui pra vocês. Eu usei isso pra Ares. A minha comunicação... A minha comunicação... Por que eu tinha colocado pra Ares, gente? Esqueci. Vamos ser frase, Escorpião, bora. Simbora. Eu tinha que ter separado frases antes, mas eu acabei esquecendo. Vamos lá. O que traz Escorpião à minha mesa hoje? Eu queria pensar em alguma coisa pra vocês. Eu tô sem criatividade hoje. Vamos lá. A minha intuição me leva a caminhos prósperos e abundantes. A minha intuição me leva a caminhos prósperos e abundantes. A minha intuição me leva a caminhos prósperos e abundantes. Agora sim, Escorpião, vamos lá. O que traz Escorpião à minha mesa hoje? Espiritualidade, por gentileza. Uau, 6 de bastos. Alguns escorpianos e escorpianas sendo reconhecidos, buscando reconhecimento, buscando vitória. Muito bom, Escorpião. Do que se trata esse 6 de bastos aqui, espiritualidade? Um as de pentáculos. Alguns escorpianos e escorpianas pode ser que tenham recebido um sim, uma oportunidade de ouro, né? Alguns escorpianos e escorpianas podem ter iniciado, tá, um trabalho novo, ter recebido uma resposta positiva, né? Positiva da empresa ou do crush, enfim, o que quer que seja, né? Certo? Ou outros escorpianos podem vir a receber nos próximos dias, lembrando que a leitura é intuitiva e atemporal, então vale para o momento em que tu chega nessa leitura, tá bom, escorpianos? Mais uma? Essa energia também caiu para Ares, tá, ô escorpião? Muitos aqui podem estar passando por um eixo de transição, tá? Eu posso estar falando de escorpianos e escorpianas que estejam... alguns escorpianos e escorpianas que estejam passando por um processo de mudança, receberam uma oportunidade, estão pensando em viajar, enfim, iniciar alguma outra coisa, tá bom? Qual é o aviso aqui para escorpianos? No geral, a energia de vocês está bem... Eu já comecei a energia engraçadinha, né, escorpião? Então eu já sabia que a leitura possivelmente ia ser bem leve. Me dá mais um pra esse as de pentáculos aqui, espiritualidade. Sabia. 9 de espadas. Por que esse 9 de espadas tá aqui? Ai, escorpião. Vamos lá. Alguns escorpianos e escorpianas estão muito ansiosos, tá? Por um sim, por uma oportunidade ou para iniciar alguma coisa. Pode ser aquele frio na barriga antes da gente ir para uma entrevista de emprego ou para começar o primeiro dia do trabalho ou o primeiro dia do curso, enfim, adequem, tá? Para muitos aqui é uma questão material, tá? Uma questão que é mais assim do dia a dia, não tô pegando muito eixo amoroso aqui não, tá, escorpião? Mas adequem, tá? Pode ser que em algum momento a leitura venha conversar sobre eixo emocional, mas até agora não caiu copas na mesa, tá? Então alguns escorpianos e escorpianas podem estar com receio, com medo, tá?
de perder uma oportunidade. Eu tenho um 4 de pentáculos aqui, tá? Aqui tá me trazendo a ideia que possivelmente é uma oportunidade que alguns escorpianos estavam esperando muito, um ok, sabe? E possivelmente essa preocupação, esse medo, essa questão de você querer segurar, que nem esse guaxinim aqui, ele tá segurando o pentáculo, sabe? Com unhas e dentes, né? Tudo bem que ele não tá usando os dentes aqui, tadinho. Eu ficaria estranho também se a figura tivesse dente. Ah, escorpião, eu tô palhaça hoje, tá? Mas... Mas aqui, o escorpião, pode ser até com por uma questão de medo de escassez, de que algo vai faltar, ou de que os tempos não estão, o mar não está para peixe, né? Porque eu fico com a expectação aqui de uns 5 de pentáculos, né? E pode ser que alguns escorpianos e escorpianas estejam passando por isso, tá? Muito porque já se frustraram em algum momento do passado, ou ainda estão com alguma questão de alguma insegurança, algum trauma, algum bloqueio, tá? Eu tenho 3 de espadas aqui, tá bom? Me trazendo essa ideia, tá, escorpião? Só um minuto, escorpião. E é uma questão de medo mesmo, engendrado, para muitos é até um padrão do inconsciente de vocês, tá? Eu tenho aqui 18 de espadas, eu fico com a expectação da lua em espadas, tá? Pode ser que alguns escorpianos, muito por não estar conseguindo enxergar a situação de uma maneira muito clara, ainda não se desdobrou, ainda não se ampliou, se manifestou, né? Porque é as de pentáculos, ainda não tem uma materialidade ali. Pode ser que vocês estejam muito no eixo de contenção, até como uma tentativa de preservação, tá? Eu posso estar falando com escorpianos e escorpianas que estão atravessando um momento de transição, e todo momento de transição, ele é desafiador, ele gera gatilhos, ele te faz lembrar de coisas que não deram certo, tá, escorpião? Mas, conselho da titia Velum, não deixa isso te aprisionar não, tá? Em todo momento de transição, sempre vai ter alguma coisa acontecendo no meio do caminho que vai te fazer questionar. Cara, isso é pra mim? Onde que começou a se enraizar isso, escorpião, na tua vida? Onde que tá esse 3 de espadas na tua vida, na tua mente hoje? Qual é a memória dolorida acerca do contexto que aparentemente tem tudo pra dar certo, mas vocês ainda estão com medo de perda? Onde começou isso? Onde começou esse 3 de espadas em escorpião, em espiritualidade? Para os escorpianos que eu estou me conectando aqui. E aí, adequem, tá? Para cada caso vai ser um caso. Ai, Velum, eu tenho isso porque nos meus outros empregos sempre funcionaram assim, nunca dava certo. Ou então, ai, Velum, comecei um relacionamento, mas sempre fui traído. Vamos, é preciso lapidar, tá? É preciso investigar essa situação, tá, escorpianos? Porque senão a gente fica com medo de escassez, tá? Me dá mais uma para esse 3 de espadas para eu entender. Para muitos isso aqui tem eixo ligado à figura materna, tá? Eu tenho a rainha de copas, vocês podem estar lidando com as figuras dos signos de peixes, câncer e escorpião também, tá? A rainha de copas conversa muito comigo na energia de câncer, tá bom, o escorpião? Ou pode ser também a figura da mãe, tá? Ou então da esposa também, tá? Pra mim a rainha de copas também cai no eixo de esposa, tá bom? Pode ser que alguma coisinha, algum traumazinho que você tenha, tá? Esteja ligado a essa figura, ou você viu isso acontecendo com uma outra pessoa e você acabou absorvendo isso. Olha como ele retém. Ele pega, ele toma pra si, né? Como se... Não, é meu, isso aqui é meu. Só que alguns traumas, o escorpião, que a gente adquire na nossa vida, tá? Muitos deles são reverberações de experiências frustradas dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos amigos, vizinhos, colegas, enfim. São as expectativas, né? Que eles não conseguiram alcançar, ter êxito, vitória, e a gente vendo isso, a gente acaba absorvendo, mas eu até falei disso no vídeo, se eu não me engano, de Libra. Eu tô pra fazer um vídeo, escorpião, porque eu não vou ficar apenas no tarô aqui nesse canal, tá? O meu canal, ele tem como propósito trazer, para além de acompanhar o meu processo, né, de expansão da consciência e tudo mais, e mesclando uma espiritualidade, outros contextos também, eu tô pra trazer um vídeo que é sobre a memória não verbal. É aquela memória adquirida, tá? É quase que por osmose, tá bom?
Isso é bem real, tá, ô escorpianos? É uma coisa que é tão subjetiva, é tão inconsciente que fica até difícil você conseguir pensar onde que isso começou na tua vida. Certo? E como escorpianos saem disso? Qual é o conselho para escorpiano que está passando por isso agora, espiritualidade? Só um minuto. Quis virar e não virou. É preciso haver uma desconstrução, tá, escorpianos? Eu venho aqui com a lâmina da torre. Muitos consulentes, quando veem essa lâmina na mesa, falam: meu Deus, a torre vai tudo ruim. Não, escorpião. A torre, ela vem quando ela é necessária, tá? A torre, ela vem muito com uma desestruturação de algo que já não é mais sustentável, algo que não funciona. É o castelo de areia, tá bom? Quem já foi na praia, né, que faz ali os castelinhos de areia, foi com criança, ou foi quando era criança e tal, você faz ali o castelinho de areia e vem aquele vento mais forte, ou vem aquela onda, ou vem alguém ali correndo, bom, derruba tudo. É porque ele não era sustentável ao longo do tempo. Pode ser que alguns escorpianos e escorpianas precisam desconstruir, tá? Quase que fazer uma decopagem, é o que eu tô sentindo aqui. Não era essa palavra, era outra, mas desconstrução mesmo. É desconstruir para reconstruir, sabe? Porque possivelmente, tá, escorpianos, esse trauma, esse medo, esse bloqueio vem muito gerado por uma figura que influencia emocionalmente vocês, tá bom? Que é uma figura de importância, é uma rainha de copas, tá? E é uma rainha de copas que é uma rainha de copas de coração partido. Então a experiência, aquilo que você traz, é do que essa rainha de copas possivelmente passou, porque eu tenho o 6 de copas, o 6 de espadas, o 3 de espadas e a rainha de copas, né? Então, eixo de transição, aquilo que ela traz de repertório, aquilo que foi o repertório da vida dela foi um 3 de espadas. Ou então, escorpianos e escorpianas passaram por isso a nível emocional e ficaram com essas rachaduras no peito, no coração, tá? E precisam fazer uma desestruturação disso, porque senão fica difícil você passar por esse processo de transição, que algo bom tá para se manifestar, tá para começar, mas vocês ainda estão um tanto retidos, vocês ainda estão buscando uma segurança dentro de algo que ainda não tá plenamente manifestado. Entende, escorpião? E aí você precisa desconstruir um padrão de dores, de sofrimento, de angústia, de noite sem dormir. Eu posso estar falando com escorpianos e escorpianas que precisam de um momento de mais reclusão, mais paz mental. Mas como, Velo? Onde, sei lá, onde eu moro é um barulho infernal. Escorpianos, fone de ouvido, tá? Aqui, ó, fone de ouvido. Eu uso esses fones, tá, gente? É pra eu conseguir me concentrar melhor, tá? Durante as leituras, tá bom? Fone de ouvido, uma musiquinha, os pequenos momentos de prazer que você se proporciona, tá? Saber se automaternar. O que é automaternagem? Vocês já ouviram falar nesse termo? Eu vou trazer um vídeo sobre no canal, tá? Porque foi um trabalho que eu tenho que desenvolver, estou desenvolvendo comigo também, tá bom, escorpianos? Mas a automaternagem, do que se trata? É a qualidade, a capacidade, tá, de a gente se nutrir, mas num eixo mais íntimo, um eixo que muitas vezes negligenciamos, cuidar da criança interior, tá bom, escorpianos? E aqui me parece que vocês precisam desconstruir todo um padrão que vocês mantêm até retido, escondido de muitas pessoas, tá? De que vocês têm medo de escassez, têm medo de perda, muito por conta de que algumas coisas, elas te magoaram muito. E aí sim, eu posso estar falando de figura materna, eu posso estar falando de uma irmã mais velha, eu posso estar falando... Cabem tantas pessoas aqui nessa rainha de copas de coração partido, levando em consideração, né, que mulheres são maltratadas todos os dias, não é mesmo, escorpião? E a gente acaba absorvendo isso. E é preciso desconstruir, tá, o escorpião? Muitas vezes a experiência dos outros faz parte do processo, da jornada dessas pessoas, mas não necessariamente você precisa trazer isso pra si. Me dá mais uma espiritualidade, por gentileza. Só que você... Olha, essa lâmina também caiu na energia de Ares, tá?
Isso porque eu embaralho, tá? Várias vezes antes de eu abrir a leitura, entre uma leitura e outra, tá bom, Escorpião? Mas dando prosseguimento aqui, o que acontece, o Escorpião? Vocês ainda estão em muita dúvida. Eu falei de vocês talvez não terem uma percepção muito clara de... Cara, eu não tô enxergando. O Dois de Espadas, né? No Rider-Waite, ele é a lâmina de uma moça, né? De uma mulher vendada e tal, com as espadas aqui, para tomar uma decisão. Acontece, o Escorpião, que para muitos aqui, tá? Vocês precisam tomar uma decisão. Se isso aqui é uma questão de viagem, de mudança de local, enfim... até para vocês começarem, iniciarem algo que tem tudo para dar certo, tá? Vocês primeiro precisam tomar uma decisão consciente, né? Uma decisão que vocês precisam pensar também com muita clareza, com muita lucidez. Só que o excesso disso, Escorpião, engendra. Por quê? Porque o Dois de Espadas, eu expliquei isso na leitura de Áries também. O Dois de Espadas é aquele momento de dualidade, aquele momento de escolhas, aquele momento de dúvidas que esquecemos, deixamos para trás o nosso emocional para sermos pragmáticos, para termos uma visão lúcida das possibilidades, só que estamos negligenciando o emocional também. Então pode ser que alguns escorpianos e escorpianas precisam desconstruir também a ideia, tá? De que para vocês tomarem uma decisão, vocês precisam sacrificar o emocional de vocês. Entendeu? Quando na verdade não, vocês precisam fazer uma escolha que tenha a ver com a tua essência, com a tua verdade, aquilo que ressoa aqui dentro, no coração. Tá? Olha só, aí vai aparecer espelhado, tá, o Escorpião, mas é uma lua minguante, tá bom? Então alguns escorpianos e escorpianas estão minguando as emoções em detrimento de tomar uma decisão, tomar uma escolha, decidir algo, usando de muita lógica, muita racionalidade, o que é bom, mas vocês podem estar ferindo o emocional, o lado mais sensível de vocês, quando na verdade não precisa. As coisas elas podem andar em equilíbrio. E aqui, olha... Aqui, eu falei de equilíbrio, é isso mesmo. 2, 3, 6 de espadas, fico com 11 de espadas aqui, nesse eixo aqui, tá? Caio na expectação da lâmina da justiça, tá? Então, para muitos aqui, existe a necessidade, tá? De vocês equilibrarem o mental de vocês trazerem uma certa... legalidade, digamos assim, né? Mas não no sentido de... Se essa é uma questão que realmente envolve, tá? Uma mudança muito grande, os escorpianos, e apenas pela lógica, pela razão, tá complicado aqui. Por quê? Porque tem a lua aqui. E aí é quando você dá as costas, tanto pro eixo emocional, mas você também vai estar negligenciando uma coisa importantíssima, que foi... através disso que muitas pessoas, eu inclusa, tá? Já me safei de muita situação que poderia ser perigosa, que é a nossa intuição. Sem você sentir algumas coisas, sem você se permitir absorver o campo mais sutil, né? E também tem a ver com emoções, é o campo da sensibilidade, você também não consegue acessar, desbloquear a tua intuição. Entende? Aqui o escorpião, eu fico com 20 de espadas, né? Que aí é julgamento em espadas. Escorpianos, não ligue. Esse método que eu tenho, tá? É uma coisa que Velum, é um método meu de leitura, tá? É uma maneira que eu construí as minhas leituras, então eu tomo a liberdade de quando eu vejo alguns naipes ou números repetidos, eu faço associação diretamente com arcanos maiores, tá? E vocês vão ver também eu fazendo paralelo com esse camarada aqui, Lenormand, tá bom? Então, enfim, né, para os amigos aí oraculistas que estejam pensando, mas de onde que essa doida tirou isso? 20 de espadas, não existe isso. Então, escorpianos, pode ser, tá? Que seja o momento em que você precisa despertar para algumas coisas, entender o que é coerente, é o momento de você reunir todos os seus demônios ali, digamos assim, tá? E falar, você vai e você fica. No Rider-Waite, né, é o momento da anunciação, é o momento que alguns corpos levantam e outros permanecem deitados ali.
Pode ser que alguns escorpianos e escorpianas precisam olhar um pouco mais para esse eixo, de entender a plausibilidade da situação, entender a complexidade da situação, sem ficar encantado, aluado das ideias, mas também sem medo, tá? É você ver as coisas como elas são, tá? Só que vocês estão encontrando muita dificuldade, muito porque vocês não estão tendo uma percepção muito clara por causa do 2 de espadas, vocês estão feridos por causa do 3 de espadas, e vocês estão extremamente ansiosos e com medo no 9 de espadas. E aqui pede para que você faça uma desconstrução até a nível mental, tá? Na maneira como você pensa, na maneira como que você estrutura o teu sistema de crenças. Eu tenho uma torre aqui. É o momento do veredito. Mas o que é espiritualidade para escorpião? Que chegou até esse momento aqui. Mas o que é para escorpião? Lucidez, escorpião. Eu tenho um as de espadas, tá? Aqui me traz a ideia de que alguns cortes serão necessários, tá bom? Então, para muitos escorpianos aqui, vocês vão precisar, até para fazer esse fechamento de ciclo, né? Que aí eu fico com a lâmina do mundo em espadas, 21 de espadas, tá? Para muitos, tá? É inevitável que vocês venham a fazer uma lapidação, cortes, ajustes, tá? Eu já tinha trazido isso em algum momento, tá? Então, pode ser que alguns escorpianos precisam sim ser pragmáticos e tudo mais, só que ainda estão em muita bifurcação, em muita dualidade mental, né? E aqui pede para que você faça uma lapidação, fazer um sistema de filtragem, tá? Não caiu a lâmina da temperança aqui, mas eu senti quase que isso, tá? Você fazer uma drenagem, enxugar um pouco esse excesso no mental de vocês, porque materialmente falando, vocês estão assim, ó, retendo. E é preciso... Respire, escorpião. É difícil. É que nem eu tava conversando com o meu namorado, né? Acho que foi ontem. Ele também é tarólogo, um excelente tarólogo, por sinal, né? E o que acontece, o escorpião? É muito fácil, a gente que tá aqui, né? E não é, tá bom? A gente, obviamente, traz aqui a figura simbólica, né? A linguagem simbólica, o que a lâmina traz ali, né? Porque o trabalho do oraculista é o quê? Você pega ali o inconsciente, né? Do coletivo ali, ou do teu consulente, e você projeta isso pra mesa. Então, aqui, é muito fácil trazer essas clarificações para vocês e tudo mais, só que na prática é uma coisa completamente diferente. Na prática é complicado. E assim, isso é pra todo mundo. É pra gente que é oraculista. É pra pessoas que são do meio da magia também, tá? Porque quando você trabalha com magia, você também precisa oracular. Você também precisa ter ali um norteador também, né? Então, aqui o escorpião, me parece, tá, que alguns cortes serão necessários, mas é para que você consiga afunilar, tá, as informações e assessorar melhor para vocês tomarem uma decisão, uma escolha, tá? Vocês podem estar lidando com pessoas do eixo de Gêmeos. Na lâmina da torre, eu esqueci de falar. A lâmina da torre, eu, Velum, tá? Converso com a energia de Aquário por conta da disrupção, do fator disruptivo, tá? Mas é Áries e... acho que é Áries e Escorpião também cabe, tá bom? Alguns escorpianos e escorpianas precisam ter clareza também acerca das parcerias, tá? Enamorados também fala de... né, o nome já diz, enamorados, então vocês precisam talvez ter uma conversa sincera, fazer uma lapidação aí, se isso aqui é uma parceria de trabalho, de negócios, ou se realmente tem a ver esse eixo de transição, vocês estão fazendo essa transição com o parceiro de vocês. Deixa tudo muito às claras, nos termos. Simplifiquem, porque do 9 você vai pro As. Entende, escorpião? Vocês podem estar lidando com o eixo de leão, tá? A lâmina da força, escorpião, fala da nossa capacidade, tá? De lidar com os nossos instintos. E os instintos, né? É tudo aquilo. Vai desde a sensação de emergência, medo, instinto de sobrevivência, a questão de territorialismo, tá? É o nosso eixo mais primitivo, mas
utilizar disso de uma maneira benéfica, é domar isso com uma sutileza, com a graciosidade, tá bom, o escorpião? Me dá mais um aqui, por gentileza. Até para vocês conseguirem acelerar, tá? Conseguir uma vitória mesmo. Eu já tinha visto, né, a questão da vitória. É como você estender, tá? O teu triunfo, a tua conquista, tá bom? A tua movimentação, tá? Pode ser que vocês estejam muito engendrados no campo mental e materialmente, como eu falei, né? Não tem nada acontecendo. Pode ser que alguns escorpianos e escorpianas pelos próximos dias, tá? Precisam realmente fazer essa limpa, essa lapidação, tá? Trazer clareza, lucidez, assertividade para fazer uma escolha. Converse com o parceiro, com as pessoas envolvidas, tá? Coloque tudo em pratos limpos. Não caiu lâminas aqui, tá? Mas é sempre bom trazer. Se isso aqui é uma questão de contrato, documento, deixa tudo documentado, deixa tudo registrado, bonitinho, nos termos, na lei, tá? Só um minuto, escorpião. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, temperança. Beleza. Realmente é aquele processo de você deixar tudo em pratos limpos, tudo da maneira mais clara possível, tirar os excessos, né? Se ali na morte a gente passa pelo processo do nigredo, que é a putrefação, né? Você fazer ali aquele juntar todo aquele chorume ali, sabe, tacar fogo na lâmina da temperança, né? Eu tenho aqui de energia oculta. Você junta esses dois eixos para você conseguir saber a temperatura das coisas também, saber o tempo das coisas, né? E aqui pede paciência, tá? O escorpião, ter um certo traquejo para que as coisas elas venham acelerar e expandir, mas com a intenção correta, porque é lâmina de bastos, né? Então bastos fala de vigor, fala de vitalidade, para até os teus esforços aqui também não serem em vão, tá, o escorpião? Mais uma só do tarô e eu vou puxar a Lenormand pra gente poder encerrar. Roda da Fortuna. Eu já poderia encerrar a leitura aqui de vocês, o escorpião. É o momento de fazer essa roda girar, escorpião. Então, avança, porque pelo que eu tô vendo aqui, tem tudo pra dar certo, tá? É um momento de expansão, é um momento de aceleração, tá? Pode ser que alguns escorpianos e escorpianas estejam muito com medo, com muita dúvida, mas porque isso realmente envolve uma grande mudança, envolve um crescimento expansivo, tá? 14, 24, coração. Pode ser que alguns aqui estejam até... Enfim. Escorpião. Quer cair de novo na redução dos enamorados? Para alguns aqui, isso aqui tem até com uma subida de patamar aí na questão dos relacionamentos, tá? E aí, de repente, sair do namoro pro noivado, do noivado pro casamento, ou então renovação de votos, enfim, né? Para outras pessoas aqui, realmente é vocês fazerem uma escolha que ressoa com o emocional de vocês. Por causa da lâmina do coração, tá? Eu trouxe um paralelo simbólico com o Lenormand, como eu disse que iria trazer. Deixa eu cortar aqui, escorpião. Escorpião, você já deu o seu coração? Fala nisso? Tô aguardando, hein? Vamos lá. Tô muito engraçadinha hoje, gente. Meu Deus. Mais o que pra escorpião, espiritualidade? Eu falei do coração. Eu falei do coração. Vocês viram que eu embaralhei, né? Ai. Pra alguns aqui tem a ver com as emoções, tá, escorpião? A leitura de vocês, né, teve muito pentáculos, teve muito espadas, mas e copas, o escorpião? Pode ser que... Só teve a rainha de copas, né? E a rainha de copas veio com 3 de espadas. Para muitos aqui tem uma questão emocional. Eu posso estar falando até de uma cura emocional envolvida, não é mesmo, escorpião? Por causa da lâmina da temperança de energia oculta, que eu havia citado antes da roda da fortuna. Mas o que? Espiritualidade, por gentileza. Gente, sensacional. Lírios. Eu vou mostrar a minha lâmina da temperança pra vocês, tá? Aqui do tarô.
Pra vocês entenderem. Inclusive a lâmina da temperança caiu na energia de Áries. Espera aí, escorpião. Não sai agora não. É que a lâmina é bonita. E é por isso que eu tô falando que faz sentido eu trazer paralelos, tá? Com o Lenormand. Porque esse tarô aqui, ele é muito simbólico. Então eu consigo fazer esse paralelo tranquilamente. Gente, só porque eu quero a lâmina. Aqui, achei. Aqui, ó. A lâmina da temperança é representada pelos lírios. Eu vi temperança aqui na energia oculta dos enamorados com a força. Olha o que cai aqui. Pra muitos, tá? O escorpianos, isso envolve, tá? Uma cura no eixo emocional, tá bom? Vou até deixar a lâmina da temperança aqui. Ai, que leitura bonita, gente. É um momento de mudança, é um momento de ampliação, é um momento de recuperação emocional. Respeite o emocional de vocês. Não façam as coisas à força, não façam as coisas de maneira impulsiva. Embora não tenha caído aqui príncipes, não tenham caído princesas também, que são energias mais iniciais, tá? Não façam as coisas por se sentirem obrigados, respeitem o emocional de vocês, busquem pacificar as emoções de vocês, não façam as coisas nutrido pelo eixo da dor emocional, tá? Porque parece que vocês têm tudo para dar certo aqui, seja o que qual é o plano de vocês. Ó, no fundo, um 10 de copas, tá? É o máximo que você pode atingir, né? Aqui a potencialidade no oculto, ela tá aqui, de você alcançar um 10 de copas. Pra muitos, isso aqui envolve até uma cura emocional a nível familiar, tá? E tinha a rainha de copas também na leitura de vocês. Então, a rainha de copas, né? E eu disse, pode ser uma mãe, uma avó. Conversa muito com a mãe pra mim, tá? Mas o que é espiritualidade? Ok. A torre. E a torre, curiosamente, o escorpião, é um 6 de espadas, tá? Então, reforça, tá? Aquele eixo de talvez vocês se afastarem de uma situação, de um conflito gerado lá no 5 de espadas, tá bom? E vocês buscarem se preservar mais. A torre, pra mim, conversa muito com a energia de ermitão, tá? No tarô. Então, vocês buscarem o entendimento, a sabedoria, para vocês encontrarem um pouco mais de clareza, de lucidez, pacificando as emoções, tá? Mais uma só espiritualidade para fechar a leitura. Era para fechar a leitura, gente. Tá. Escorpianos, dando prosseguimento aqui, tá? Pra muitos, tá? Envolve a necessidade de vocês ter esse momento de pausa, tá? A torre fala muito da nossa casa interna, tá? Para você buscar uma sabedoria, você buscar um certo domínio, tá? Eu posso estar falando com escorpianos e escorpianas aqui, que se não é isso, né? Existe a necessidade, tá, escorpianos, de vocês externarem isso, falarem sobre as dores no coração, falar sobre a cura que vocês estão buscando, tá? Seja ela simbólica, seja ela literal, tá bom? Se isso é uma questão de diagnóstico, tá? Não sofram sozinhos. Eu percebo escorpianos e escorpianas que precisam ter sossego no emocional de vocês, tá? Aqui com a lâmina dos pássaros me traz a ideia de vocês comunicarem isso, buscar ampliar isso, buscar uma... Com a lâmina do navio aqui, a lâmina do jardim, tá? De vocês buscarem ajuda, tá? Porque sozinho, você aguentar uma dor, um fardo, gente, ninguém merece um coração partido. E olha só, a minha lâmina do coração, ela tem espinhos aqui. Eu tô usando um tarô vampírico, tá, escorpião? Não sei se tá dando pra focar. Então, assim, alguns escorpianos e escorpianas precisam externar isso, tá? Porque já vem trazendo isso de tempos. Aqui a lâmina do navio é um 10 de espadas, tá? E aqui com a lâmina dos pássaros, com a lâmina do jardim, né? Os pássaros
trazendo esse aspecto aqui simbólico dos lírios, né, e temperança, enfim, todo o paralelo que eu tracei aqui, a minha leitura ela é meio caótica, tá, Escorpião? Mas é como a titinha faz. Então a titinha vai que vai. Mas assim, escorpianos, o que tá me trazendo aqui, tá, é que existe a necessidade de vocês comunicarem, porque isso já vem atravessado de tempos, navio é uma lâmina lenta, tá? E vocês busquem fazer a cura através da fala, a cura através do verbo. Verbo tem poder, Escorpião, tá? E o jardim é você estar aberto a isso também, tá? O jardim é o coletivo. Uma coisa, Escorpião, no meu processo, tá? De desenvolvimento, também de cura, porque quem começa esse trabalho com a espiritualidade muitas vezes é motivado por dor, sim, tá? Eu não vou romantizar isso, eu também já passei por 10 de espadas na minha vida, tá? Uma das coisas que me auxiliou muito foi falar sobre isso, tá? Acontece que nas dinâmicas que nos encontramos hoje de superficialidade, rede social, estamos nos distanciando das comunicações reais, da pureza da comunicação, da liquidez da comunicação, das intenções, do propósito. Estamos nos afastando, nos isolando do nosso verdadeiro propósito. E é preciso comunicar isso, Escorpião. É preciso falar. Se vocês têm um amigo, uma pessoa da confiança de vocês, falem. Se não tem, busquem ajuda. Eu sempre endosso aqui a necessidade de vocês buscarem alinhar a questão mental, saúde mental é a chave, Escorpião, porque se teu mental não vai bem, vai repercutir na matéria, você vai fazer maus investimentos por questões emocionais, você vai fazer más escolhas afetivas, você vai colocar esforços em lugares que você não deveria colocar, tá bom? Então, Escorpião, é isso, tá? Para muitos, tá? Vocês podem estar lidando com a figura feminina, ou então, já tinha saído na rainha de espadas, não, de copas, ou são vocês a mulher aqui, tá? Do jogo, tá bom? Lembrando que energia feminina, energia masculina. É porque nessa época do cancelamento tá fogo você falar as coisas. Enfim, energia não é gênero biológico, tá bom, Escorpião? Combinado assim? Beleza, tá? Vocês precisam, tá? Esclarecer algumas coisas, tirar o véu da dúvida, do medo, do mal entendido, tá? Com uma mulher, ou então se tu és uma mulher, vocês precisam sair de uma bifurcação, de uma dúvida, tá? Para que as coisas elas se pacifiquem, você se afaste de um eixo que possivelmente ainda está te causando algum incômodo, tá bom, Escorpião? Olha, eu adorei o papo de hoje, eu espero que vocês tenham curtido e até breve.